Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos ao canal Cresce Empreendedor. Primeiro vídeo aqui do ano de 2023. É com muito prazer, muita alegria que eu venho fazer aqui esse conteúdo, primeiro desse ano, de forma muito simbólica, né? Faz esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise, está completando um ano, né? Porque foi ainda em dezembro de 2021 que eu fiz a minha primeira live, meu primeiro vídeo, minha primeira aparição, né, na internet assim. Então, praticamente se tornou algo tradicional, né, a partir das minhas redes sociais, fazer essa análise para micro e pequenos empreendedores do que esperar do ano que vai vir. Então, sou muito grato a Deus por tudo isso e a você que está aqui dando esse apoio, essa atenção. Eu tentei, né, quem pôde acompanhar aqui no canal viu que eu tentei por 2 vezes fazer essa live com um conteúdo bem mais denso, mais carregado, mas tive alguns problemas. Realmente esse início de 2023 aqui para o canal tem sido com grandes desafios, mas de forma sempre esperançosa. A gente está aqui subindo esse conteúdo então de uma outra forma, para que fique salvo, para que fique aí à disposição dos pequenos e microempreendedores, para que possam consultar, ver e rever aqui esse vídeo, esse conteúdo, que é uma análise riquíssima. Então, assim, é um conteúdo que eu preparei justamente, que eu estou trazendo para ficar gravado, para ficar salvo aqui para você. O objetivo, a gente tem aqui trazer uma análise técnica do que você pode esperar para o seu negócio para esse ano, como se preparar para os possíveis desafios que vão acontecer, tá bom? E de uma forma também muito especial, esse conteúdo aqui eu escolhi a dedo para colocar uma novidade, né? Para trazer para você que é um pequeno e micro empreendedor a possibilidade, a grande novidade de poder contratar a minha mentoria a partir de um pacote de horas, né? Para você que é micro e pequeno empreendedor, muitas das vezes não tem um conhecimento tão ali lapidado sobre gestão de negócio, ainda precisa lapidar um pouco mais sobre o seu processo de vendas, sobre como alavancar o seu negócio, como estruturar ele financeiramente, como criar um planejamento estratégico para esse negócio dar certo. Então, como eu tenho esse conhecimento, tenho graduação, um curso superior em administração de empresas, com foco em empreendedorismo, eu coloco à disposição esse meu conhecimento através de um pacote de horas para ficar justamente acessível, que até mesmo um microempreendedor pode ter acesso. Então, você que de repente se assustou quando precisou e procurou algum consultor, alguém que pudesse te ajudar nesse seu negócio, e é um valor muito alto, eu estou colocando extremamente acessível a qualquer pessoa, justamente durante esse mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, é um mês muito importante para o seu negócio, essa oportunidade de você ter acesso a esse conhecimento profissional a partir de mim, com um valor tão baixo, a partir de uma contratação de um pacote de horas. Eu trabalho com um pacote de 8, 12 e 16 horas. Você contratando qualquer um desses pacotes, a gente tem aí essas horas para, ao longo de um mês, ao longo de 30 dias, trabalhar aquilo que vai ser necessário para o seu negócio. Então eu faço uma análise completa, bem a fundo sobre o seu negócio, faço um diagnóstico, um raio-x do seu negócio, e ali eu te apresento o que você pode fazer, quais são as suas necessidades, de repente coisas que você nem fazia ideia, que só de implantar já vai melhorar o desempenho financeiro da sua empresa, já vai te dar ali um fôlego, já vai inclusive trazer mais clientes para você, e assim você consegue, se desejar e precisar nos próximos meses, continuar tendo essa mentoria e contratando esses pacotes mês a mês. Então qualquer interesse, qualquer detalhe que você queira saber sobre esse pacote de horas da minha mentoria, tem aqui na descrição meu e-mail, onde você pode falar aqui comigo, com o criador do projeto Cresce Empreendedor. Também tem minhas redes sociais, você pode falar comigo lá no Instagram, você consegue contato comigo por aqui mesmo também pelo canal. Deixe seu comentário e me diz o que você está achando desse conteúdo. Então vamos lá? Primeiro de tudo, eu quero alinhar com você
que aqui eu não tenho nenhuma pretensão de trazer uma adivinhação, né, de repente descobrir o que vai acontecer. Na verdade, a análise técnica, ela se dá onde a gente observa quais são os possíveis cenários e o que fazer em cada um desses casos, quais são os mais prováveis. Então a gente vai desde do lado negativo até o lado positivo e a gente ali identifica dentro desse intervalo quais são as alternativas daquilo que pode acontecer e como você deve se preparar para cada um desses cenários, tá? Então, não se trata de uma previsão ou de adivinhações, e sim de uma análise técnica, tá? Em segundo lugar, como eu sempre digo, aqui não tem nenhum patrocinador, pelo menos até o momento. Esse vídeo em específico não tem, né, nenhum compromisso com ninguém, em agradar ninguém, então eu estou totalmente isento, justamente para apontar e dizer aquilo que eu realmente considero como verdadeiro ou como mentira e aquilo que eu considero como útil e eficaz para a sua empresa, certo? Então vamos pensar, eu gosto primeiro de contextualizar o que foi o ano anterior. Então se você pensar em 2022, o que foi esse ano? Eu tentei resumir e eu cheguei à seguinte conclusão. O ano de 2022 foi nada menos do que o terceiro ano de pandemia, pandemia que ninguém mais quis lembrar, ninguém mais quis falar de pandemia. Também foi o ano do esquecimento em massa da vacina. Se no ano de 21 foi o ano onde, né, conforme até então o presidente Bolsonaro afirmou que seria o grande ano da vacinação do brasileiro, 2022 foi justamente o ano que ninguém quis mais pensar em vacina, todo mundo quis esquecer, né? Tem vários motivos, podem ter aí várias coisas que a gente pode abordar, mas não é o sentido dessa live. Com isso, né, durante praticamente 2 anos da economia parada, travada, tanta coisa aí presa, né, embarreirada de eventos, de acontecimentos, o que aconteceu? Como eu já tinha analisado, né, no ano anterior, 2022 teve uma overdose de eventos, de acontecimentos, de movimentações sociais, porque a maioria das pessoas queriam tentar, pelo menos, recuperar o prejuízo desses 2 anos. Então a gente teve aí uma enxurrada de acontecimentos ao mesmo tempo. Quem não lembra aí do meme aí da internet, agora no final do ano, sobre o comércio, né? Um meme que falava que loucura tá o comércio, né? Itens vendendo da Copa do Mundo, Natal, Réveillon, tudo ao mesmo tempo, Black Friday, tudo acontecendo assim no final do ano, e foi um ano de muitos acontecimentos, de muitos eventos. Tivemos aí, por exemplo, né, Rock in Rio, tivemos eleições, tivemos uma série de feiras e eventos acontecendo, que aconteciam uma vez a cada 2 anos ou uma vez ao ano, que aconteceram tudo de uma vez só, em um ano só. Então foi uma overdose de grandes eventos movimentando a nossa economia e a sociedade. Com isso também nós tivemos alguns recordes de vendas, com isso também tivemos os recordes de contratação e também a própria arrecadação de impostos pelo governo cresceu de uma forma que não se via durante esses 2 primeiros anos de pandemia. Não é à toa. Com tanta coisa acumulada, represada, né, de eventos e acontecimentos, quando simplesmente a economia reabriu, né, toda a população pôde se movimentar, grandes massas foram colocar a sua vida, né, novamente em dia, né, sua rotina em dia. Então você pode perceber o quanto isso movimentou a própria economia, o quanto isso fez o dinheiro circular, mas de uma forma muito frenética. Então esse ano de 2022 a gente pode ver todos esses dados e tirar essa mesma conclusão. A gente também pôde ver uma situação que estava totalmente fora do radar. Nós tivemos a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o que ninguém estava percebendo muito tempo antes. Só já ali no começo do ano passado já estava
se observando sobre esse risco, mas antes disso muito pouco se falava sobre algum risco de uma nova guerra dentro da Europa. E enquanto havia guerra lá fora entre Rússia e Ucrânia, aqui dentro uma guerra contra um antigo inimigo brasileiro, a própria inflação. A gente viu aí várias ações do próprio governo, ainda com o próprio Bolsonaro, tentando e lutando tantas vezes para ter algum tipo de controle sobre esse aumento dos combustíveis, sobre o preço dos alimentos. E a gente viu, inclusive, ações como isenção de impostos sobre os combustíveis, a troca que parecia sem fim dos presidentes da Petrobras. Então a gente viu aí uma série de ações que o governo teve que fazer para tentar controlar essa inflação. Há quem diga, você pode discordar e colocar, né, vários motivos para essa briga contra a inflação, de repente até mesmo motivos eleitoreiros, mas eu acredito que um motivo não descarta o outro. Com certeza, né, ele queria sim se reeleger e com certeza, né, nós como povo também queríamos que a inflação fosse controlada de alguma forma. Então o fato é esse, de que várias ações foram tomadas, inclusive o aumento da taxa de juros para que essa inflação fosse controlada. A gente também teve o que eu chamei de fim da nova ordem mundial, que é esse conceito que regeu os países e as sociedades durante o final do século passado e nessas duas primeiras décadas, que é esse controle, essa forma de dos Estados Unidos se relacionar com os outros países, né, como polícia do mundo, como aquela nação que realmente dita as ordens, controla realmente os limites daquilo que é ético e o que não é ético. Essa ordem que a gente conheceu de uma única superpotência no mundo sendo questionada por uma possível aliança entre China e Rússia, né? Países lá do outro lado do mundo questionando justamente essa condição de um país aqui do Ocidente com uma possível cultura decadente, ainda dizendo ao resto do mundo o que pode ou não ser feito, como deve ser feito e tentando implementar a sua cultura no mundo todo. Então, é uma realidade lá de fora que a gente vai aprender e ter que lidar aqui no Brasil, mesmo sendo microempreendedor. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como esse tipo de coisa vai impactar aqui dentro, mesmo o seu negócio, de repente você achando que ele é tão pequeno e que não vai surtir nenhum efeito, muito pelo contrário, pode ter efeito direto no seu produto. E, como não poderia ser, né, a gente teve aí um ano de eleições presidenciais e uma convulsão social. A gente teve toda essa agitação, toda essa loucura, né, que a gente ainda viveu. E eu, né, de propósito, como fiz essa live programada sempre para o dia 30 de cada ano, que é justamente o dia onde costuma ter aquela retrospectiva, eu deixei passar alguns dias. Eu queria realmente deixar passar a posse do Lula, que passasse esses primeiros dias para realmente ver se algo iria acontecer, para trazer isso aqui no canal. Então, um pouco mais distante já de alguns dias dos fatos que aconteceram, a gente pode analisar com mais frieza um pouco mais sobre as consequências disso tudo. Então, resumindo, esse foi o ano de 2022. E aí eu te pergunto, o que a gente pode então esperar e se preparar para 2023? Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui alguns dados que são aqueles dados que eu trago do Boletim Focus, que é um relatório onde o Banco Central reúne ali sobre grandes empresas, sobre o mercado financeiro, o que eles estão projetando para esse ano. É importante a gente olhar para isso porque aqui está justamente empresas muito grandes, empresas de setores como o da indústria, que ditam muito o ritmo da economia, né? É um lado da ponta da corda que dita muito o que vai acontecer na outra ponta, que somos nós, micro e pequenos empreendedores, que estamos lá vendendo esses produtos, esses serviços que dependem muito desses primeiros setores. Então, assim, só a título de curiosidade, tinha ali como meta
aliás, como perspectiva, né, que o ano passado, 2022, tivesse uma taxa de juros de um pouco mais de 11%, 11,5%. A gente fechou 2022 com essa taxa de juros em 13,75%, quase 14%. A gente ainda fechou com um juros mais alto do que o que estava sendo previsto. A gente também pôde observar que a própria inflação que estava sendo prevista para 22, que era um pouco mais de 5%, fechou em 5,62%, um pouquinho ainda acima daquilo que era projetado para 2022. Foi uma luta muito ferrenha contra essa inflação e ainda assim ela ficou acima. E o próprio PIB, que é a riqueza de todo o nosso país, de toda a nossa economia, que foi menosprezado. Foi previsto que o Brasil cresceria míseros 0,5%, menos de 0,5%, 0,42%. E aí foi a grande surpresa que nós geramos uma riqueza aqui do nosso país de mais de 3%. Então, a gente pode observar que apesar de todo o controle que tentou se ter sobre essa inflação, né, com uma redução da atividade econômica, ainda assim, né, houve, por conta de tanta movimentação, de tantos eventos, tantas coisas represadas, uma movimentação de riqueza dentro da nossa sociedade que superou 3%. Então, para esse ano, a gente já tem alguns dados de projeção desses mesmos indicadores. Por exemplo, é previsto que para esse ano de 23, a taxa de juros fica ainda um pouco acima do que está hoje, em 12%. A gente também tem já uma perspectiva do mercado que a inflação desse ano ela venha ficar quase que no mesmo patamar do que o do ano passado, de 5,31%. A gente tem ainda uma perspectiva de que essa riqueza, né, que a gente gera no nosso país, nosso produto interno bruto, não cresça, não chegue nem a 1%. E o próprio dólar, né, que é muito usado para, inclusive, cotação de produtos que vêm de lá de fora, que pode impactar muito se você trabalha com alguns equipamentos que precisa ser importado. Um dólar ainda com uma alta, né, ainda com, aliás, um dólar em alta, mas com uma estabilidade próxima do que a gente já tem hoje de quase 5,30 centavos. Então você vê que que já é esperado que 2023 tenha ali a mesma dificuldade com o controle da inflação, que a taxa de juros continue elevada e que a própria economia continue um movimento de desaquecer. Então a gente tem essa expectativa de que inclusive esse ano, 2023 e 2024, tenhamos ali várias ações do próprio governo estimulando o consumo, onde pessoas possam ter novamente acesso a crédito, a dinheiro emprestado do banco, a financiamentos. Então isso vai fazer um movimento um pouco artificial de consumo das famílias, o que pode gerar ainda uma circulação de dinheiro muito grande, né? Colocando essa inflação, mais pressão nessa inflação, ela podendo inclusive ultrapassar essa marca de 5%, e o próprio crescimento da nossa economia, esse produto interno bruto que está previsto com menos de 1%, ele ser um pouco mais alto, como vai estar ainda muito dinheiro circulando por conta desse consumo das famílias, que a gente tem aí ainda uma economia dentro de setores como comércio, como serviços, ainda movimentando muito dinheiro, e essa riqueza do nosso país somando ali cerca de 2% ou algo próximo disso. Então a gente consegue já identificar que alguns desses indicadores já podem ficar ultrapassados já nos próximos meses. Tá? Então a gente tem essa percepção, você como pequeno e microempreendedor, se você percebeu que 2023 foi um ano onde entrou muito dinheiro, você conseguiu vender muito, você conseguiu ter clientes, pode ter sido um movimento pontual por conta, né, de grande
de grande represamento daqueles acontecimentos que simplesmente aconteceram de uma vez só durante um ano e que agora em 2023 não vai ter tanto essa mola para impulsionar tanto o consumo, a não ser se o governo entrar em campo. E aí pode ser que essas ações do governo sejam efetivas ou não. Ou seja, pode ser que essas ações deem algum resultado concreto ou não. O mais importante para você que é micro e pequeno empreendedor saber é: você vai lutar, você vai estar trabalhando em um cenário onde a inflação continuará muito forte. O preço das coisas vai continuar subindo. A gente ainda vai ter muita dificuldade quando você, por exemplo, for comprar algum mercado, ingredientes, quando você for precisar, de repente, colocar no seu preço gastos com combustíveis, com transporte, tudo isso ainda tendo valores a cada vez mais altos ao longo do ano. Então aqui vai a primeira dica para você. Você precisa ter no seu preço, no cálculo do seu preço, um cálculo exato daquilo que é custo fixo e variável seu. Eu falo isso porque muita gente apenas copia esse preço que vende do seu produto, do seu serviço, de outra pessoa, aquilo que é praticado pelo mercado, e não leva em consideração, não chega a fazer um cálculo qual é o valor exato, qual é o melhor valor para você. Então, se você nunca fez esse cálculo de precificação, estou aqui, pode me contratar que a gente faz isso juntos. Tá? É necessário sim fazer um cálculo de precificação em cima da sua realidade, da sua empresa, dos seus custos. Assim você consegue descobrir, inclusive, se você está tendo prejuízo ou não a cada produto que você vende. Se você não tiver com o preço certo dentro desse produto que você vende, é capaz de você estar vendendo e não importa a quantidade de vendas que você faça, quantos produtos você venda no mês, você vai ter prejuízo porque o seu preço está abaixo dos seus custos. Então, a gente tendo esse cenário aqui, já de um ano onde vai ter uma inflação muito forte, e aqui eu vou ainda mais longe, eu vou dizer para você que é bem possível que a gente tenha durante o restante todo dessa década essa luta contra a inflação. Então é importante que você tenha justamente um controle financeiro e esse não é o momento de você dobrar a sua aposta. Não é o momento de você, de repente, abrir uma outra loja, de você aumentar seus custos, de repente de você contratar mais 1, 2, 3 funcionários, você aumentar o seu quadro de funcionários, porque você precisa gerar caixa. O que grandes empresas fazem quando tem um ambiente de incerteza, ou então em um ambiente de crise? Eles vão vendendo e não fazem investimentos. Eles vão guardando, eles vão gerando caixa, engordando cada vez mais a conta da empresa para que no momento certo, no momento justamente que é favorável, eles possam usar esse dinheiro da empresa para forma de crescer ela de forma muito rápida. Então, se você que é micro e pequeno empreendedor não tem essa sua precificação calculada corretamente e você não está gerando caixa, não está guardando um dinheiro para a própria empresa para o futuro, você precisa começar isso de agora. Isso não dá para se fazer isso sem ter um planejamento financeiro. Daí, de repente, a importância de você ter uma ajuda profissional de alguém como eu. A qualquer momento você pode mandar mensagem, como eu disse aqui, essa mentoria que eu faço em pacote de horas é justamente para te permitir, você que é microempreendedor, você que é o próprio negócio, você ter acesso a esse tipo de informação tão profissional, tão técnica, de uma forma tão fácil, de uma forma tão acessível. Então, tenho aqui pacotes de horas com o valor de R$300, algo que você pode pagar, algo que você pode ter acesso, e eu vou ter o maior prazer em te ajudar a construir essa estrutura financeira que você precisa e merece. Bom, então para somar esse conjunto aí de perspectivas daquilo que a gente pode esperar para esse ano, a gente tem ainda por parte do governo algumas ações. Como eu disse, a gente tem uma promessa de reforma tributária, olha só,
uma grande promessa de se reformular como se tributa o consumo, né, os bens, os serviços aqui no Brasil. A gente já ouve há muito tempo falar disso. A questão é, será que isso vai para frente? E eu fico pensando, dou até uma probabilidade disso acontecer maior do que antes com o governo Bolsonaro, porque o governo justamente petista, ele tem essa coisa de fazer coisas grandiosas justamente para marcar. Então eu acredito que uma reforma tributária com certeza é uma dessas coisas que pode gerar, né, um grande engajamento ao governo petista. Eu acho que ele pode sim tirar muitos dividendos disso. Agora, se vai ser uma reforma que realmente seria a reforma dos sonhos, aí eu já não sei. Isso eu já coloco em xeque. Que tipo de reforma essa poderia acontecer? Então, com certeza, qualquer mudança que haja de fato, de concreto, na questão tributária do nosso país, vai mexer diretamente com a sua vida de pequeno empreendedor, com a vida de qualquer consumidor. E para completar, dentro dessas possíveis promessas que esse governo está fazendo, é justamente o novo arcabouço fiscal, ou seja, novos indicadores de que o governo vai controlar seus gastos. Isso também é muito importante justamente para o controle do dólar, para uma confiança dos grandes investidores e das grandes empresas. Se tudo isso daqui começar a ficar desalinhado, a ser empurrado com a barriga, vai gerar justamente o movimento das grandes empresas, da indústria brasileira e até mesmo de grandes investidores de lá de fora a paralisarem, a sentarem, como eles falam, sentar no caixa, ou seja, eles vão cada vez investir menos, a economia vai realmente sofrer com uma desaceleração muito grande. E aí nós que somos micro e pequenos empreendedores sofremos muito no bolso, no preço da compra ali de alguma mercadoria, no preço da compra de algum equipamento. A gente sofre muito com isso de forma direta. Então, se você quer acompanhar isso, tenha isso em mente. A gente também está vendo aí uma perspectiva de um mercado, né, de desemprego, né, mercado de trabalho cada vez mais aquecido e uma redução cada vez mais desse percentual de desempregados. Isso é também um grande indicador que a gente pode acompanhar porque isso significa mais poder de consumo das famílias. Então, para a gente que é micro e pequeno empreendedor, quanto mais famílias tiverem poder financeiro, poder de compra, melhor, mais mercado a gente tem. Só que isso também significa uma outra coisa. A quantidade de dinheiro circulando não vai garantir que a sua empresa, que o seu negócio, vá ter realmente uma rentabilidade boa. A gente precisa cada vez mais qualificar, melhorar esse nosso processo de vendas. Então, cada vez que houver algum impulso, como esse que eu falei, de consumo, cada vez que tiver uma oportunidade dada a essas famílias de consumirem algum produto ou serviço que é aquilo que você vende, o seu foco, se você não tiver esse seu processo de vendas mais refinado, mais qualificado, é possível que você continue no mesmo patamar. Então, essa é uma outra dica se você quer crescer, fazer a sua empresa crescer. É preciso estudar e qualificar mais esse seu processo de vendas. Às vezes, algum tipo de treinamento muito sutil sobre a argumentação, sobre a abordagem, pode melhorar demais a sua conversão de clientes. Tem gente que tem problema com baixo volume de vendas por basicamente dois motivos. Um é porque não tem visibilidade, tem poucos clientes entrando na sua loja, tem poucos clientes sabendo que você existe, sabendo que você vende, sabendo o que você presta de serviço. Ou então até tem realmente um público que já te acompanha, já te conhece, sabe o que você trabalha, mas a sua taxa de conversão é muito baixa. Nesses dois cenários, é muito fácil de se reverter. Mais uma vez, se você precisa justamente de reverter um cenário como esse, é essencial para você, é surpreendente esse pacote de mentoria que eu estou oferecendo.
com um valor de R$ 300 o mínimo de 8 horas, onde você pode contratar e eu faço essa análise. Inclusive, se tiver que ser feito algum tipo de treinamento com você ou com algum outro colaborador, alguma outra pessoa que trabalhe com você no seu negócio, eu consigo fazer isso com essa contratação de pacote de horas mensais. Então fica aí mais uma dica para você, aquilo que você pode fazer para melhorar e aproveitar cada um desses impulsos, dessas oportunidades ao longo do ano de 2023. Bom, meu povo, para você justamente que acompanha e vê o que grandes empresas fazem em um momento como esse de troca de governo, de indecisão política ou então de desaceleração da economia, assim como eu disse lá atrás que eles não dobram essa aposta, não aumentam seus gastos, fazem o caixa, tem um outro processo muito importante que aí todo dono de negócio precisa fazer e que muitas vezes o pequeno e microempreendedor deixa isso passar, que é uma redução de gastos. Você precisa ver constantemente, eu diria a cada mês, né? Mês sim, mês não, pelo menos, você precisa ver o que é possível, no que é possível você reduzir os seus gastos. De repente é 0,5% de alguma coisa, é 1% de alguma outra coisa. É muito importante você sempre buscar essa redução de gastos. O que você pode fazer? De repente, é um cadastro para um fornecedor, para um supermercado, para você conseguir aproveitar promoções e comprar ingredientes mais baratos. Ou de repente é você justamente buscar algum outro tipo de fornecedor que consiga te vender uma quantidade maior com um preço mais barato. De repente, você pode reduzir os seus gastos simplesmente mudando a sua forma de vender, a sua abordagem, a sua estratégia de vendas. Se você, de repente, mudar apenas o seu canal de venda por onde você está vendendo, você consegue reduzir os seus gastos e ter um resultado igual ou até mesmo melhor. Então, tudo isso deve valer a pena você avaliar sempre, constantemente no seu negócio. Você precisa olhar para dentro de si e observar, se eu fizer isso, eu vou reduzir algum gasto? Ou então você observar, parar para olhar todo o seu processo e ver aonde eu posso economizar. Isso é uma diferença enorme, tá? Você está sempre olhando para dentro do seu próprio negócio e observando o que você pode reduzir de gastos. Outra dica também muito valiosa para todo esse ano, ao longo de todo esse ano, é você tirar um tempo maior para você estudar, para você se qualificar na sua gestão do seu negócio, na sua gestão financeira. Ninguém nasce sabendo sobre essas coisas. Então, grandes empresas dão certo e ficam tanto tempo como líder de mercado justamente porque tem pessoas ali qualificadas que estudam, não só que estudaram em algum momento, mas que continuam constantemente estudando sobre aquilo que é pertinente a eles. Então você também, como um pequeno empreendedor, precisa continuar estudando, melhorando o seu conhecimento sobre o seu negócio, melhorando o desempenho do seu negócio, melhorando essa condição para que o seu negócio continue redondinho. Então, se você quer mais dicas como essa, como melhorar, como se qualificar mais, deixa aqui essa sua inscrição junto com o like, porque esse canal tem essa missão de dividir com você de forma gratuita cada um desses conhecimentos que são tão técnicos, que são muitas das vezes tão ali represados em meios como universidades, que eu trago com uma linguagem muito mais fácil, muito mais acessível para você. Né? Justamente como eu sei que é difícil ter acesso a uma faculdade, a um ensino superior, e que muitas das vezes nós não temos uma base sólida para entender aquilo que está sendo dito, para alcançar um conteúdo tão técnico, e aí eu trago isso de uma forma muito mais suave, muito mais ali acessível para qualquer tipo de pessoa, porque a minha intenção não é fazer você ficar ali admirado com o tanto que eu conheço, ou então você ficar com uma cerca na sua frente entre o conhecimento e você. É justamente te facilitar e ter acesso a esse conhecimento que vai diferenciar se o seu negócio vai continuar vivo ou não.
E quanto mais empresas, mais pequenas e microempresas se fortalecerem, se tornarem empresas pujantes, melhor vai ser para todo mundo. Mais riqueza vai circular na nossa sociedade. Então, se você acha esse motivo tão nobre, né, uma razão de existir desse canal tão importante, coloque aqui esse like, coloque o seu comentário, o seu agradecimento e se inscreva no canal, porque a inscrição no canal é que faz esse projeto continuar. Sem a sua inscrição não tem como continuar esse projeto. Eu preciso alcançar algumas metas de inscritos e a primeira meta que eu preciso é essa, é justamente de 1000 inscritos nesse canal. Então, se você realmente gostou dessa ideia, desse propósito, deixa logo essa inscrição e convida logo algum outro amigo, algum outro empreendedor para acompanhar esse canal, porque vai ter muita coisa ao longo desse ano, muito conteúdo que eu vou trazer e de forma gratuita para você. Bom, e como não podia deixar de ser, eu preciso aqui colocar para você um conceito que a gente tem para quem estuda marketing, para quem estuda realmente vendas, que tem alguns conceitos que são muito distorcidos hoje em dia na internet, com conteúdos que já foram estudados justamente pela academia, por quem tem uma vida acadêmica e já descobriu que não tem resultado. Então, como tem muita informação sendo distorcida, ou então informação do passado que já está superada, sendo trago de volta à tona por tantas pessoas que muitas das vezes estudaram a fundo sobre o assunto, eu, como profissional que estou em constante contato com a vida acadêmica, que me preparo, que estudo e vejo o que está sendo comprovado pela ciência, daquilo que dá certo para pequenas empresas, para empresas que têm negócios assim, de uma escala bem menor, como negócios do bairro, então negócio de uma única cidade. Eu digo para você que uma estratégia é sempre reter mais os seus clientes. A melhor estratégia não é você procurar ter muitos clientes, fazer clientes novos, converter clientes novos, mas no meio de um corte de gastos, no meio de um momento onde a economia está cada vez mais tendo incertezas, justamente a melhor saída aqueles que já compram com você, que já te conhecem, já conhecem o seu produto, o seu serviço, eles recomprarem de você, ou então eles indicarem alguém para você. Quando você retém o seu cliente, ou então faz ele comprar novamente com você, você gasta menos do que você gastaria para atrair um novo cliente, para converter um novo cliente. Então tenha sempre isso em mente. Tá? Fazer um cliente antigo comprar de novo com você é sempre mais barato do que tentar converter uma pessoa desconhecida em um novo cliente seu. Então, se você quer ter um faturamento mais estável, precisa ter uma estabilidade nas suas vendas, procure isso, procure fazer novamente contato com quem já comprou com você nos últimos meses, para quem já te conheceu. Tenta ir atrás, tenta manter um relacionamento com esse cliente, e assim você vai ver que você vai ter uma estabilidade maior no seu fluxo de caixa, nas suas vendas. Tá? Então, dentro dessas dicas que eu dei aqui, são dicas muito abrangentes, que eu tentei buscar dicas que fossem úteis para qualquer tipo de empreendedor, mas é claro que tem muito mais coisa que dá para falar, né, para empresas muito específicas, mas para isso, para ter acesso a essas dicas muito específicas, ter realmente esse trabalho mais pessoal, precisa haver, né, essa dedicação através de uma mentoria, né? Ali um acompanhamento mais próximo, que aí sim eu consigo entender qual é a sua proposta de negócio, qual é o seu modelo de negócio, o que você vende, qual é o seu público-alvo, e assim desenvolver uma estratégia de vendas personalizada para você. Então, se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, já deixa aqui esse like, comenta o que você achou e diz o que você precisa para o seu negócio. Quem sabe eu não consiga trazer justamente novos vídeos a partir desse seu comentário, e aí você tem acesso a mais informação de forma gratuita.
E é claro, se você precisar ir além do que esses conhecimentos que eu estou dando de graça, se precisa de uma ajuda, de um acompanhamento mais pessoal, está aqui liberado durante todo esse mês de janeiro, apenas nesse mês de janeiro, esse pacote de mentoria em horas, que qualquer microempreendedor, qualquer empreendedor de pequeno porte pode contratar a partir de 8 horas, no valor de R$300. Estou aqui disponível, onde você pode mandar mensagem para mim por e-mail, está aqui na descrição. Você pode também falar comigo pelas próprias redes sociais, o link também está aqui na descrição. Só clicar aqui embaixo, você vai ver um monte de texto, um monte de link, e aí você consegue falar comigo e a gente negociar esse plano de ação para a sua empresa de forma personalizada para você, naquilo que você precisa. Então, galera, muito obrigado por essa atenção. Foi um conteúdo muito difícil de ser gravado aqui nesses últimos dias. Você pode até ver aqui, de repente, ao fundo, alguns sons, alguma coisa assim, porque eu realmente estou gravando de casa dessa vez. Então, não era para ficar realmente perfeito, mas era para ser útil. Eu espero que esse conteúdo seja muito útil para o dia a dia da sua empresa, tá? Então, eu certamente te aguardo contato aqui para uma mentoria, de forma pessoal para o seu negócio, e a gente vai fazer desse 2023 um ano de muita superação, um ano de crescimento forte, um ano realmente de fortalecimento das nossas ideias e dos nossos negócios. Então, muito obrigado, galera. Bons negócios, feliz ano novo, valeu, até a próxima!